Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos que está trabalhando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos estudando, à luz da inspiração dada ao pastor Ezequiel Soares, 13 valiosíssimas lições dentro do livro do profeta Ezequiel. E neste contexto nós estamos estudando escatologia bíblica, até porque o tema central ou geral do trimestre é a justiça divina. Nós estamos aprendendo que tudo desembocará na justiça divina. Deus haverá de agir com justiça. Nós já vimos lá sobre a revolta de Gog e Magog, quando o Senhor destruirá os seus inimigos com fogo. Os inimigos de Deus não subsistirão, serão destruídos com fogo. E Deus ainda vai realizar o juízo final, onde todos aqueles que se esquecem de Deus serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Todos haverão de prestar conta diante de Deus. Nós estamos nesta semana, diante da lição de número 11, que traz a temática, a visão do templo e o milênio. Então, amanhã, na Escola Bíblica Dominical, estaremos estudando a visão do templo e o milênio. Já vimos na segunda-feira, a glória de Deus se manifestou por ocasião da dedicação do tabernáculo no deserto. Você deve assistir esse vídeo. Aliás, este é o 6º vídeo, você tem 5 para trás, então assiste todos eles. Na terça, a glória de Deus desceu ao templo de Jerusalém quando o rei Salomão o inaugurou. Na quarta, santidade é a lei do novo templo. Nós comentamos que no Antigo Testamento, no templo de Salomão e no tabernáculo, a glória ou o santíssimo lugar era onde a glória de Deus se manifestava. Só existia um lugar chamado Santíssimo. Já no templo do milênio, a santidade será não só no lugar santíssimo, mas em todo o templo, pois não haverá distinção entre santo e santíssimo, e no monte onde ele estará edificado. Isso é muito interessante. Na quinta-feira, nós falamos que a glória de Javé simboliza a presença de Deus. A glória simboliza a presença de Deus. Percebeu a glória porque Deus está presente. Na sexta, que foi ontem, nós falamos sobre a glória de Deus, se manifestou no templo por ocasião, se afastou do templo por ocasião da destruição pelos caldeus. Então, a glória de Deus se afastou do templo por ocasião de sua destruição pelos caldeus. Muita gente pensa que a glória está no local por causa da pessoa. Não. Deus mantém a sua glória onde ele quer. Mas quando o templo foi destruído pelos caldeus, a glória saiu, foi lá para o monte. Nós já lemos sobre isso, o Monte das Oliveiras. E esta glória haverá de voltar no templo que será edificado no milênio. Para hoje nós temos o Senhor Jesus Cristo é o clímax da manifestação da glória de Deus. E nós vamos ler este versículo agora, com base no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 14, certo? Nós faremos a leitura aqui na tradução Revista Almeida Corrigida, fazendo uso da Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. Então vamos ao versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho do apóstolo João. Só trazendo para os irmãos a informação, o apóstolo João escreveu este evangelho por volta do ano 90, segundo dizem os historiadores, né? Os irmãos pediram a João que providenciasse um evangelho da sua lavra, da sua mão, e João então escreveu o evangelho. O evangelho de João é uma peça direcionada para a igreja. Mateus foi direcionado para os judeus, Marcos foi direcionado para os latinos, Lucas, ou é Lucas para os latinos? Não, eu acho que é Marcos para os latinos e Lucas para os romanos. Não, Lucas para Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. Lucas escreveu para os gregos. E João está escrevendo para a igreja. Então João escreve já fazendo uma paráfrase. Ele já escreve fazendo a defesa da fé. Na época o gnosticismo estava muito forte. Inclusive no 2º século da nossa era surgiu a ideia de Ário, que disse que Jesus não era Deus, que disse que o Espírito Santo não passava de uma força ativa. E esta ideia é uma ideia gnóstica. O gnosticismo estava em voga. Eu quero te indicar o livro A Conspiração Gnóstica. Inclusive os obreiros antigos, quando iam ser separados, eles tinham que passar por uma profissão de fé mesmo. Eles tinham que
defender, fundamentar, argumentar sobre a fé que eles tinham no seu coração ou não poderiam ser separados como obreiros justamente por causa do gnosticismo. Então João escrevendo, defendendo para a igreja, defendendo a igreja da teoria gnóstica, ele diz já no capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Observe, João está dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, que por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu já li do versículo 1 ao 3. No 4 diz assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então João está fazendo uma defesa da apresentação, está fazendo uma defesa apresentando Jesus. E quando chega no versículo 14 ele diz, e o verbo, no princípio era o verbo, no princípio, antes da criação de todas as coisas, lá quando está escrito Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Deus ali é Elohim, é em mais de 2 pessoas, no mínimo 3. Então é uma trindade presente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele vai dizer, e no momento presente a terra estava sem forma e vazia. Aí ele continua descrevendo, depois ele passa lá em Gênesis 1, na criação do homem, diz, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É a trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu era novo convertido, eu comecei a pensar, mas façamos com quem? Deus está conversando com quem? Com os anjos? Mas depois, compreendendo a Bíblia Sagrada, entendi que não, era a trindade conversando entre si. Então a trindade fez o mundo, a trindade fez tudo o que existe no mundo, a trindade reformou o mundo, pois o mundo ficou caótico, conforme o versículo número 2, a trindade fez o homem. E esta trindade agiu por intermédio do verbo. O verbo é a palavra, é o logos, é a expressão de Deus. Haja e ouve. Quem foi a palavra ali foi Jesus Cristo. E João escrevendo no Evangelho, João diz, no princípio era o logos, no princípio era o verbo. Aí ele diz, e o verbo se fez carne. O verbo, a palavra, se transformou em carne. Você precisa ir lá para Mateus, capítulo de número 1, ou então para Marcos, capítulo 1 também. Quando o anjo aparece a Maria e diz, salve agraciada, você vai conceber um filho do Espírito Santo. Fique tranquila, não precisa ter medo. E o anjo intervém na vida de Maria, na vida de José e assim por diante, especialmente na vida de Jesus. Porque o verbo se fez carne. Aí continua, e habitou entre nós. Jesus habitou entre nós. A história dele está registrada. Ele é tanto Jesus histórico como o Jesus da história. Ele é um personagem que marcou a contagem dos tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é um personagem que está registrado que ele ressuscitou mortos, que curou enfermos. Ele é um personagem que está registrado que ele andou sobre o mar, que os demônios o serviam. Ele é um personagem que comeu, que bebeu, que dormiu, que chorou, que ficou cansado, que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus. Então, e habitou entre nós. E João diz, e vimos a sua glória. João foi testemunha. João esteve tão perto dele que João debruçava-se no seu peito. João esteve tão perto dele que João esteve lá na transfiguração. Pedro, Tiago e João estiveram na transfiguração e eles viram a transfiguração quando Moisés e Elias conversavam com Jesus. João estava lá. João acompanhou ele nos momentos mais difíceis. João viu quando ele foi preso. João esteve com Pedro no sepulcro para confirmar que ele ressuscitou. Aí ele diz, e vimos a sua glória, quer dizer, e habitou entre nós. E João é aquele que também contemplou a glória dele. João estava no ambiente, de repente ele entrou. Paz seja convosco, depois da ressurreição. No período em que ele passou 40 dias com os discípulos. Vimos a sua glória. E quando João diz, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ninguém semelhante teve uma glória assim. O escritor aos Hebreus diz assim, a qual dos anjos disse jamais, senta-te à minha direita? A nenhum anjo foi dito isso, porque foi visto a glória de Deus somente na vida dele. Aí continua, cheio de graça e de verdade. Então, neste contexto, nós temos que João viu a glória de Deus.
Quando nós estamos falando sobre a glória de Deus, nós somos obrigados a comentar que a glória voltará para casa. E a glória voltará para casa justamente lá no milênio, quando o novo templo for edificado. E quando o templo do milênio for edificado, o próprio Senhor Jesus Cristo estará dentro deste templo. Ele entrará no templo, porque a glória da última casa é maior do que a da primeira. Houve a primeira casa edificada lá atrás com Salomão e haverá a última casa que vai ser edificada lá no milênio. E a glória da última casa será maior do que a da primeira. Por quê? Na primeira casa só foi a orla das vestes de Deus que estavam presentes. Salomão nem ninguém conseguia entrar ou ficar em pé. Mas na última casa, que é a casa do milênio que nós estamos comentando, nesta casa, o próprio Senhor Jesus Cristo, este que João disse, vimos a sua glória, este Senhor Jesus Cristo, que João viu a transfiguração, que João percebeu a glória dele, estará na casa. A terra estará aos seus pés, na terra estarão os seus pés, e na casa ele vai habitar. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, encerrando este vídeo, eu te convido para amanhã estar na Escola Bíblica Dominical, estudando sobre a visão do templo e o milênio, quando teremos 3 valiosíssimos pontos discutindo sobre assuntos importantíssimos sobre a última casa vista por Ezequiel no capítulo de número 43. Querendo Deus, na próxima semana, nós estaremos falando sobre imerso no Espírito nos últimos dias. Imerso no Espírito nos últimos dias. E aí nós vamos falar sobre a restauração plena dos judeus, como nós já comentamos há poucos dias. Que Deus te abençoe. Continue se inscrevendo no nosso canal, continue curtindo. Como nós já dissemos em outros vídeos, quando você curte, você diz para o YouTube que o vídeo é relevante, que ele pode enviar para outros. Quando você comenta, você diz para nós como é que está o conteúdo. Quando você compartilha, você evangeliza alguém. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. E se inscreve no nosso canal.